Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos hoje terminar o capítulo 6, o Cristo Consolador. Realmente um capítulo para lá de consolador. E vamos ver então os dois últimos itens, que são as duas mensagens finais do Espírito de Verdade, que consta da última parte, que é Instruções dos Espíritos. A primeira foi recebida em Bordeaux, 1861, e a última foi recebida em Havre, 1863. Então, vejamos, é o item 7 e o item 8. Espírito de Verdade nos dizendo o seguinte na primeira comunicação. Sou o grande médico das almas. E já sabemos quem é o Espírito de Verdade, não é? Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Bom, Jesus disse, quando aqui esteve conosco, que não veio curar sãos. E é uma coisa interessante, nós somos espíritos imperfeitos, reencarnados num mundo de provas e expiações, exatamente por estarmos ainda na condição de imperfeição que nos caracteriza. E sendo assim, no planeta onde estamos, que é ainda um planeta inferior, somos espíritos inferiores, espiritualmente sofridos, porque temos tendências a repetir erros e ficar tendo como causa dos nossos erros dores e aflições, a fim de que aprendamos a não errar mais. Sendo assim, quem neste mundo não é sofredor? Mas Jesus diz que os sofredores, os doentes, são meus filhos prediletos. Isso não é porque cá entre nós existam os que não sejam, mas é porque cá entre nós existem aqueles que ainda não reconhecem a própria dor. Então ainda se colocam naquela posição, tipo assim, não, eu tô ótimo, não tô sofrendo não. Sabe aquela pessoa que apanha e diz assim, não doeu, não preciso de ajuda não. Então, enquanto nós nos mantivermos endurecidos, rebeldes, resistentes, como Jesus poderá nos ajudar? Poderá nos acolher? Não, não poderá, porque não estaremos predispostos a aceitar a sua ajuda. Daí, ele dizer que prefere os sofredores, os doentes, os fracos, aqueles que nos reconhecemos como tal. Lembremos lá do Salmo que diz, tudo posso naquele que me fortalece, que é Deus. Tudo posso nele. Por quê? Sem ele, que posso eu? Sou ainda um espírito fraco, espiritualmente fraco, porque moralmente ainda estamos fracos. Espíritos imperfeitos de mundo de provas e expiações, ainda temos nós uma cota de imperfeição que nos expõe ao mau uso do livre-arbítrio. Quando usamos o nosso livre-arbítrio no sentido contrário à lei de Deus, não é? E continua o Espírito de Verdade dizendo, vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis, que reconhecemos que sofremos, porque sofrer neste mundo, quem não? E que estáis sobrecarregados e sereis aliviados e consolados. Sim, o Evangelho é o Consolador. O Espiritismo vem como o Consolador prometido e coloca bases seguras no nosso intelecto. E aí passamos a acreditar porque entendemos. O entendimento fortalece a fé e torna esta fé inabalável. Por quê? Porque entende.
Então, não procureis alhures, ou seja, não procureis longe, não. A força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Vamos sair pelo mundo procurando força, consolação? Não, não é o mundo que vai dar, não. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo. Deus fez aos vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Então, como dissemos, o Evangelho é o Consolador. O Espiritismo vem nessa complementação, dizendo que Jesus não disse, e ele mesmo diz isso, não é? Se guardais minhas palavras, eu falarei com o Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para vos dizer o que eu não disse e para vos lembrar o que tiver sido esquecido. E sim, isso faz o Espiritismo. Quando falamos Espiritismo, não é movimento espírita, não. É doutrina espírita. Doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Os 5 livros que formam as obras básicas: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de suas almas. Claro que isso vai exigir esforço e tempo, claro, ele sabe disso melhor do que ninguém. Sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente, atrasando o nosso progresso espiritual. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Então é isso que nos falta, não é? Humildade e resignação, que é essa submissão, que é essa aceitação do sentimento, não é? Então, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Então, aqui ele vai de várias formas buscando acionar a nossa humildade, a nossa docilidade, a nossa brandura, porque só assim nos submeteremos ao alto, seja as leis de Deus, seja ao próprio Mestre, seja ainda ao que os Espíritos nos dizem aqui na doutrina espírita, seja ainda buscando boas sintonias a fim de aurirmos pelos contatos de sintonia mental as boas inspirações dos bons espíritos. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração. Invocai Deus do fundo do coração. O Senhor é Deus. Invocai-o do fundo do coração. E então, Ele, Deus, vos enviará seu Filho bem-amado. Quem? Ele mesmo, Jesus. Para vos instruir. Daí, nós temos que nos predispor a receber o Evangelho. Nós temos que nos predispor a nos aproximarmos de Jesus, porque Ele não vai impor isso. Ninguém pode impor isso. Apenas nós temos o poder de abrirmos as portas do nosso coração para Jesus e para o Evangelho. Abrindo as portas do nosso coração, e então, é o que ele diz, ele vos enviará seu Filho para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. E é Jesus dizendo a nós: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. De novo, reforçando que somos nós que precisamos nos abrir para receber Jesus, porque Ele está acessível a todos nós, mas não vai se aproximar de todos, vai se aproximar daqueles que quiserem recebê-lo. Não vai impor sua presença, porque não pode se impor um benefício, não é mesmo? Temos que nós mesmos buscá-lo.
E no item seguinte, então, na outra comunicação, uma é de 1861, essa agora que vamos ler é de 1863, ele nos diz, no último item do capítulo, no item 8, o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. De novo, abrindo-nos a pedirmos, a aceitarmos, vamos dizer assim, sim, aceitarmos a realidade espiritual, aceitarmos que Deus, sim, é esse ser absoluto que está sobre nós, que é o nosso Criador, que é o nosso Pai, que Jesus nos trouxe o Evangelho, que temos recursos inúmeros que nos são oferecidos pela providência divina para crescermos e aproveitarmos essa encarnação, que as situações que nos surgem, que não sabemos por que surgem pelas nossas necessidades reencarnatórias, que é preciso que as aceitemos para melhor as enfrentarmos e melhor as superarmos. Então, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder de Deus, cobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram, ou seja, fecham em si mesmo um ensinamento profundo. E o ensinamento profundo é: a sabedoria humana reside nessas duas palavras, devotamento e abnegação. Devotamento e abnegação. Essas duas forças de nós, de novo, né? Devotamento e abnegação são forças nossas. É nós nos entregarmos de forma perseverante, com bom ânimo, contínua. Isso é devotamento. Abrindo mão do homem velho, a abnegação, abrindo mão das coisas que não nos servem espiritualmente. Isso tudo é exercício. Ninguém nasce pronto. E não é fácil para ninguém, e não é rápido para ninguém. Mas precisamos nos dedicar com esforço e foco nesse trabalho. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, ao invés de reclamar contra os sofrimentos morais que são neste mundo o vosso quinhão. Então, em vez de reclamarmos sobre dores e sofrimentos que não vêm por acaso na nossa vida, são o nosso quinhão, quer dizer, é o que nos cabe nessa vida, são provas, são expiações, de novo, para aprendermos e crescermos. Ele continua caminhando já, não é, para a conclusão: tomai, pois, por divisa, ou seja, por lema, tomai por lema essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos dará o repouso do espírito e a resignação. Então, aquele sentimento de que a gente fez o melhor que a gente podia, o que a gente devia ter feito. Isso dá paz de consciência. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Então, aquele abatimento, aquele enfraquecimento, se fizermos o que devemos fazer, esse sentimento do dever cumprido nos fortalecerá, mesmo que estejamos alquebrados fisicamente, mas o nosso espírito estará fortalecido no dever retamente cumprido. E voltando ao início desse item que diz: Deus consola os humildes, dessa mensagem, Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Excelente.
E aí concluímos o nosso capítulo 6, o Cristo Consolador. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos juntos com mais um programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.